E vamos lá. Faça uma excepcional noite. Boa noite, maninhos. Paz e prosperidade, alegria e gratidão do seu coração. Vamos começar mais uma live oficial de sexta-feira, 19 horas. Hoje é o quê? Dia 31, né? É isso mesmo? Tô certo? Dia 31 de julho de 2020. Vamos transbordar na vida um do outro. Vamos ver se tem algum convidado. Se tiver um convidado aqui, para mim já é o suficiente. Eu estou feliz da vida para poder compartilhar, pelo menos com uma pessoa, um conteúdo maravilhoso, como o conteúdo que nós abordamos para a live de hoje. O tema da live de hoje é se você tem que gerar valor, tá? Inclusive, hoje, eu mais minha editora, a gente até ficou meio desconexo na questão da frase, e eu até esqueci aqui agora qual que é a frase precisa do conteúdo. Eu só sei que o conteúdo hoje a gente tem que aprender um com o outro a gerar valor na vida das pessoas. Gerando valor, você será lembrado. É isso mesmo, editora? A minha mente depois dos 35 anos ficou boa, um negócio estranho. Então, maninhos, você que está chegando na live aí, já chega apertando o coraçãozinho aí 10 vezes aí, para a gente poder alegrar o coração do algoritmo do Instagram. Tem alguém aí? Fala comigo! Então, vou dar aqui uns 30 segundos aqui em silêncio para ver se chega alguém aqui nessa live de hoje. Vamos lá! Fala, maninhos! Bora? Deixa eu me conectar aqui também no meu Instagram aqui, pessoal. Poder gerar. Vamos lá, maninhos. Tem alguém aí ao vivo conosco? Tem alguém online? Fala comigo, sextou. Vamos ver quem vai aparecer primeiro aí. O primeiro que aparecer na live aí ao vivo, que não fizer parte do staff e apertar 10 vezes o coraçãozinho aí, vai ganhar 30 minutos de intercessão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, maninhos. Vou aguardar, vou aguardar. A ver se chega mais um maninho na área. Porque onde estiver 2 ou 3. Bom, Gustavinho já chegou chegando já. Tamo junto, Gustavinho, você é fera. Só que o Gustavinho faz parte aqui do nosso time de jogador nível 10 já. Ele já está integrado dentro do elenco. Então não está valendo. Apesar que eu já oro pela vida do Gustavinho já, não adianta nem ele ganhar esse prêmio não, porque esse prêmio ele já tem. Gustavinho, eu falei que o primeiro que chegasse na live apertando 10 vezes o coraçãozinho ia ganhar 30 minutos de intercessão às 4h30 da manhã. E olha que 4h30 da manhã a fila é curta, tá? Tem menos gente. Fala, Ricardo Maciel, seja bem-vindo, maninho. Nessa live de hoje, essa live top. Qual que é a treta? A treta é o seguinte, já para poder liberar para vocês dois aqui agora, no início da live. As pessoas querem ver bem. Elas querem que você esteja bem. Elas só não querem que vocês estejam melhor que elas. Pega esse código aí. Infelizmente, a maioria das pessoas ficam assim à espreita ao nosso redor para ver se a gente está melhorando, para ver se a gente está passando delas. E é complicado. Mas você tem que manter seu foco na evolução, no progresso, no florescimento, no alvo que foi traçado, estabelecido, que é jogar onde? Jogar no Real Madrid, ou no Barça, ou no Manchester City. O Newcastle está fazendo um timaço para o próximo ano, para a temporada de 2020. O Newcastle da Inglaterra foi comprado por um bilionário, e esse bilionário está querendo colocar um caminhão de dinheiro no time. E aí ele já fez proposta para Felipe Coutinho, já fez proposta para Cavani, já fez proposta para Neymar. O cara está querendo entornar o caldo mesmo de verdade. Quem sabia dessa daí? Pô, o cara está querendo contratar, sabe quem? Ele está querendo contratar até o Casemiro do Real Madrid, pô.
Tá doido? Casemiro do Real Madrid vai sair do Real Madrid para jogar no Newcastle? Com todo respeito ao Newcastle, né? Mas ele tá no maior time do mundo. Fala, Pelé, seja muito bem-vindo, maninho. Já chega na live apertando 10 vezes o coraçãozinho aí, maninho. Dá essa moral para nós aí. Vamos que vamos. Hã? Chega aí, deixa eu ver. Chega apertando o coraçãozinho aí pra gente poder alegrar o coração do algoritmo Instagram. Quem aí pode apertar 10 vezes o coraçãozinho aí para nós, por gentileza? Vamos fazer um estouro de corações aí nessa live. Ó, tem gente já tendo aí compaixão, hein? Hã? Eu podia estar roubando, matando, destruindo, mas eu tô aqui pedindo que você aperte 10 vezes o coração. Maninhos, sejam muito bem-vindos à nossa live do Projeto Construindo Futuro Feliz. Muito feliz. Hoje é o dia que o Senhor fez para nos alegrarmos e nos regozijarmos juntos. Nós temos hoje, amanhã o futuro está na mão de Deus. Então, nós temos que nos alegrar pelo dia de hoje e esse dia é maravilhoso, esse dia é extraordinário. A gente costuma dizer no nosso clube de 4h59 da manhã, faça uma excepcional noite. Estamos juntos até depois do fim. Paz e prosperidade no coração de cada um de vocês que entraram nessa live hoje. Maninhos, quem sabe aí o tema da live hoje? Quem chegou a ver o nosso post dessa tarde de sexta-feira? Quem aí sabe, escreve aí, por favor, para nós. Qual que é o tema de hoje? Pelé, você sabe qual é o tema de hoje? Ricardo, você sabe qual é o tema de hoje, maninho? E aí, Gustavinho, sabe qual é o tema de hoje, mano? Escreve aí, quem sabe? E você, que está chegando na live agora, Pelé? Eu sei que você tem aí os seus malta aí da sua região onde você mora, né, que estão sonhando também com essa possibilidade, né, de se tornar um jogador de futebol. Compartilha essa live com essa galera aí, maninho. Manda no direct. Aí você vai conseguir compartilhar. Marca aí pelo menos 5 amigos seus aí, para eles poderem vir para a live, que daqui a pouco eu vou começar a abordar o tema dessa live de hoje, porque esse tema ele é valioso. Ele pode se tornar uma chave de fato poderosa para a gente poder gerar oportunidades um para o outro. Então, quando você começa a gerar valor na vida das pessoas, certamente, quando essas pessoas evoluírem, melhorarem na sua vida, tanto na questão de autoridade ou de oportunidade, ele vai lembrar de você certamente. Cris Cruz, seja muito bem-vindo, meu querido. Davidson Silva, seja muito bem-vindo à nossa live do projeto Construindo um Futuro Feliz. Paz e prosperidade, alegria e gratidão no seu coração, meu querido. Estou muito feliz de te ver na live aqui, tá? Nós temos um tema hoje e eu gostaria de saber quem sabe qual é o tema da nossa live de hoje. Fala comigo. Alguém aí sabe? Diz aí. Deixa eu ver se alguém sabe. Alguém vai escrever o tema da live aí? Fala comigo. Então, gerando valor para ser lembrado. Quando você gera valor na vida das pessoas, nunca mais elas se esquecem. E é sobre esse tema que nós vamos transbordar na vida um do outro aqui. Olha, essa live de sexta-feira é uma live livre, já chega apertando o coraçãozinho aí mesmo, galera. É isso aí. Aperta o coração. É isso aí, Deus é bom o tempo todo. Maninho, esse tema é um tema que mexe muito comigo, por quê? Porque eu aprendi esse código na vida, na minha adolescência. Porque eu sempre fui um cara muito estupim curto, sanguíneo, estourado. Então, quando eu fiz meus 16 para 17 anos, eu tive um encontro com uma pessoa ilustre na minha história, uma pessoa que marcou a minha história, e ele me deu um conselho que ficou para a vida toda. Eu nunca mais esqueci desse conselho, porque veio de uma pessoa que eu via que ele vivia aquele conselho que ele me dava. Quando ele me deu aquele conselho, ele já tinha o meu respeito. Por quê? Porque eu observava muito ele. E as coisas que ele praticava no local onde nós convivíamos eram atitudes de extremo respeito com as pessoas, com a sociedade e com ele mesmo. Então, sobre esse tema, eu vou falar com você com muita paixão e vou falar com você com muita alegria e contentamento, porque é um tema que faz muita diferença na vida daquele que entende esse código e começa a colocar em prática. Então, quando você começa a gerar valor na vida das pessoas, certamente as pessoas vão lembrar de você. Mesmo que seja para uma oração, mesmo que seja para poder
liberar energia positiva ao seu respeito, né? A Escritura diz, e eu falo isso com um certo pesar, né? Porque por alguns erros na minha trajetória, eu sujei meu nome chegou aí para o SPC. E eu falo isso com pesar por quê? Porque a Escritura diz que um bom nome vale mais do que pendentes de ouro. E quando uma pessoa, ela está preocupada em gerar valor para o próximo, o nome dela é bem quisto, é bem falado. Fulano de tal, aquele cara é sensacional. Fulano de tal, aquele cara é um bom cidadão, é um homem de caráter. Eu acho que não tem dinheiro no mundo que pague uma experiência como essa, não é verdade? Então, se vocês tiverem algum tipo de pergunta, Paulo, CC ou Cici, seja muito bem-vindo à nossa live, paz e prosperidade no seu coração. Então, se você tem alguma pergunta, pode liberar a pergunta a partir do começo agora, não tem problema não, tá? Eu vou interagir com vocês e ao mesmo tempo eu vou falar sobre o tema de hoje, né? E eu quero também compartilhar com vocês algumas experiências que realmente fazem sentido ao tema que nós abordamos para essa live de hoje. Eu quero compartilhar com vocês algumas experiências de amigos meus, experiências minhas, e se você tiver alguma experiência por ter gerado valor na vida de alguém e por ter recebido algo de retorno, se você teve algum tipo de ROI no sentido de gerar valor para as pessoas, pode compartilhar conosco na live aí, tá bom? E eu quero também hoje fazer algo diferente também. A qualquer momento da live, se alguém quiser entrar na live, pode fazer a solicitação aí que eu vou aceitar, para a gente poder trocar uma ideia aqui de cerca de 2 a 3 minutos, 5 minutos cada, e a gente vai fazer uma interação aqui ao vivo. Então você que quer compartilhar conosco uma experiência baseada no tema que nós abordamos para hoje, pode me chamar aqui na live que eu vou aceitar a sua solicitação e a gente vai trocar uma ideia federal. O Richard Lion Gold, esse menino é um fenômeno, lutador de jiu-jitsu, taekwondo. Eu vejo você, maninho, lá no topo, sendo mestre de vários tipos de luta, porque a qualidade, né, das lutas que eu vi nos vídeos que você tem no seu Instagram demonstram que você será um dos grandes lutadores do taekwondo, do jiu-jitsu mundial. Eu tenho certeza disso. Claudinha entrou na live agora, seja muito bem-vinda, Claudinha. Claudinha já é uma pessoa que tem acompanhado o nosso projeto aí. Nós ficamos muito gratos por isso, viu? Deus abençoe sua vida progressivamente. Vamos lá, gente, vamos entrar para o tema. Se você quiser entrar na live, pode fazer a solicitação aí, que eu vou aceitar a sua solicitação e a gente vai trocar uma ideia. Vamos compartilhar a experiência. Galera, gerando valor e você será lembrado. Se você gerar valor na vida das pessoas, certamente as pessoas vão lembrar de você. Certa feita, eu lembro, na minha infância, né, que uma pessoa, ela me recebia na casa dela quando eu treinava numa escolinha de futebol no Alípio de Melo. Todo dia que eu ia treinar, ela me pedia: Cleiton, bate no meu portão que eu tenho um lanche para você, para que você não vá para o treino com fome. Olha para você ver. A minha infância foi uma infância assim, muito, muito boa. Eu gosto de lembrar da minha infância, por mais que teve muita dificuldade, mas a minha infância foi muito alegre. E na minha infância, como as coisas eram muito difíceis, mãe solteira cuidando de mim, de vez em quando eu saía para a região do Serrano para poder pedir pão, pedir biscoito, até mesmo comida, pedir doações, né, porque a gente estava com fome na favela. E eu lembro que eu fiz amizade com uma senhora ali numa rua onde tem uma casa, que a casa parece um navio, e o nome dessa senhora é Dona Lena. Nunca mais eu vou esquecer da Dona Lena. A Dona Lena, ela me dava pãozinho com mortadela, e às vezes ela me dava pãozinho de sal com mussarela e presunto. Ela me dava um copão de Toddy com leite. Aquilo para mim era uma satisfação muito grande, uma alegria muito grande, porque uma criança com fome, ela não pensa duas vezes. Ela não fica, pelo menos na minha adolescência, na minha pré-adolescência de 11, 10, 9 anos ali, eu não tinha vergonha de sair para poder pedir, não. Por quê? Porque não tinha nada em casa para poder comer. Então, a única saída que eu tinha é sair para a rua. Eu tinha essa iniciativa individual. Então, eu saía para a rua e aí eu fui adquirindo
experiências maravilhosas através dessa experiência muito desconfortável, que é sair para poder pedir alguma coisa para comer. E a dona Lena, ela falou comigo assim, o que você faz? Você estuda? Eu falava com ela assim, não, dona Lena, eu estudo no Maria de Matos. E você faz mais o quê? Olha, eu jogo futebol numa escolinha, eu ganhei uma bolsa lá na Olímpio de Melo, então toda terça, quinta e sábado eu treino. Ela falou assim, então todo dia que você for treinar, você vai passar aqui, vai bater no meu portão que eu vou ter um lanche para você e poder treinar. Para a escola eu não vou poder te receber porque na parte da manhã eu não estarei em casa. E aí eu comecei a ter uma experiência muito forte com a dona Lena e eu fico emocionado de falar disso porque foi quando eu comecei a jogar futebol de forma profissional, foi quando eu entrei numa escolinha que eu tinha campeonato para disputar, que eu tinha fundamentos para poder treinar, para poder aprender. Então aqui, estou compartilhando com você essa experiência porque o tema hoje é sobre essa questão, você gerar valor na vida das pessoas, entendeu? Então, quando eu ia treinar e passava na casa dela, tinha tudo no pratinho, um pãozinho com mortadela ou mussarela e presunto e um copo de Toddy com leite. E aí, quando eu me tornei jogador de futebol profissional, eu fui procurar essa senhora na casa dela. E eu comecei a viajar para vários lugares do Brasil, mas só que eu não consegui encontrá-la em casa. Por quê? Porque ela havia falecido. Eu encontrei os filhos dela na casa. E aí, eu comecei a desenvolver um relacionamento de amizade com os filhos da dona Lena. E até hoje, eu tenho amizade com os filhos da dona Lena. E isso para mim é extraordinário, porque a amizade que eu tenho com os filhos da dona Lena foi por causa da dona Lena. A dona Lena gerou valor para mim, entende? Então, quando você gera valor para as pessoas vão lembrar de você e pode ser também que você lembre dessas pessoas. Tem uma pessoa que ajudou o Firmino, atacante do Liverpool, há muito tempo atrás. Ajudou, mas ajudou de forma bem relevante. O Firmino deu uma BMW de presente para esse cara, para poder demonstrar gratidão para ele. Por quê? Porque há muito tempo atrás, quando ele não era famoso, quando ele estava começando no futebol, essa pessoa ajudou o Firmino. Não sei se vocês conhecem o Firmino, ele é jogador do Liverpool, é jogador da seleção brasileira. Então assim, estou contando essa experiência porque, além de ser muito emocionante e gera em nós uma satisfação muito grande de contar, eu acho que a gente aprende também com esse tipo de experiência. Camila chegou na live agora, seja muito bem-vinda. Cacá, Maninha. A tia Ruth está na live, seja muito bem-vinda. Larissa Kathleen está na live, joga muito, estamos juntos até depois do fim. A Larissa está se preparando para poder jogar nos Estados Unidos. É isso aí, Larissa, continue perseverando, focada no seu objetivo de se tornar jogadora de futebol, porque de fato você já é jogadora de futebol, né? Você já mentalizou, você já treina, você já se prepara, você está evoluindo, então é só uma questão de baixar o download. Sabe quando você vai baixar o download? Então, você já baixou o download, só espera encher aquele review ali, daqui a pouco você materializa o seu sonho como jogadora de futebol. Então, Manis, eu estou tratando hoje sobre um tema muito importante para quem quer se tornar um jogador de futebol ou até mesmo para a vida, tá? Eu citei aqui uma experiência minha com a dona Lena, eu tenho várias outras experiências que eu quero compartilhar com você, mas se você que está na live aqui hoje tiver algum tipo de experiência e quiser compartilhar conosco, você pode fazer a solicitação aí agora para você entrar na live e compartilhar conosco. Eu vou aceitar a sua solicitação e a gente vai trocar uma ideia. Tá ok? Porque o segredo é transbordar um na vida do outro. Então, quando eu gero valor para as pessoas de alguma maneira, isso é mais comum do lado de fora de casa. É mais comum com as pessoas da sociedade onde você mora, né? Então, isso é muito importante na vida de quem quer evoluir, quem quer construir um legado na terra. Então, gerar valor na vida das pessoas é muito importante. Hoje eu estava cortando o cabelo do meu filho mais novo, o Henrique Nero. Cortei cabelo dos dois, do 01 e do 02 ontem, e estava cortando do 03 hoje. Aí, quando eu cheguei em casa para poder cortar o cabelo dele, eu não tive tempo de terminar o corte. E aí eu quero fazer um paralelo aqui com vocês. Deixei para poder fazer o acabamento desse corte na hora que eu voltar para casa depois da live. Mas eu estava pensando, eu vim para o escritório aqui para poder gravar essa live, e eu vim dentro do Uber pensando, olha,
tem alguma coisa que eu possa aprender nessa experiência com o Henrique Nero. Eu comecei a fazer um trabalho, comecei a fazer um corte de cabelo nele, com o maior carinho e amor, e deixei a parte final para depois, para um próximo encontro. Só que, às vezes, a gente não tem a oportunidade do próximo encontro. Você já parou para pensar nisso? Eu tenho meditado muito sobre essa questão, por quê? Porque a nossa vida é no presente. O futuro está nas mãos de Deus, não está nas nossas mãos. Então, você deve desfrutar daquilo que Deus proporcionou para você com a alegria máxima que você puder imprimir nessa experiência, porque você tem o dia de hoje. Uma das coisas que eu mais valorizo na minha vida é a minha esposa e os meus filhos. É estar próximo da minha esposa e dos meus filhos. Hoje eu tenho a oportunidade, o privilégio de trabalhar praticamente dentro de casa, a maior parte do tempo, né? Ali pela internet, que hoje é o meu mar de ofício profissional. Então eu tenho a oportunidade de estar perto da minha esposa e dos meus filhos o máximo que eu posso. E para mim, a coisa mais valiosa para mim na terra é estar perto da minha esposa e dos meus filhos. O Breno acabou de chegar na live, seja muito bem-vindo, meu latera fera. Ô Breno, se você quiser entrar na live e compartilhar com a gente alguma experiência baseada no tema de hoje, que você teve hoje ou nessa semana, pode fazer a solicitação aí, entrar para dentro, vamos trocar uma ideia. Quero compartilhar com vocês esse tempo aqui. Beleza? Não fiquem acanhados não, gente. Pede aí. Ô, Cacá, faz uma solicitação para você entrar na live aí, você, ou então a Larissa. Larissa, faz uma solicitação aí. Entra na live, vamos trocar uma ideia. Se você quiser compartilhar alguma coisa que alguém já fez para você, que gerou muito valor no seu coração e na sua alma, compartilha com a gente, porque isso vai ser muito valioso para quem está acompanhando nossa live no dia de hoje. Tá bom? Gente, eu quero compartilhar com vocês também dentro desse tema, né, porque é um tema de troca de experiências. Eu quero compartilhar com vocês um conteúdo no seguinte sentido. Se você sonha em se tornar jogador de futebol ou jogadora de futebol e você não tem se conectado com as pessoas como a gente tem aconselhado vocês aqui, eu quero alertar você sobre essa questão. Por quê? Porque hoje eu tive uma experiência baseada na questão do network. Quando você procura as pessoas que estão vivendo na frequência, no patamar de vida que você quer viver, você começa a desenvolver uma parceria, um relacionamento com essa pessoa. Você começa a entrar para a vitrine da mentalidade dela. Entendeu? Então, quando você se aproxima de pessoas desse tipo, essas pessoas certamente vão lembrar de você, pelo menos até amanhã. E se amanhã você voltar a entrar em contato com ela, ela vai continuar lembrando de você. Tá ok? Meu parceiro, estou na rua, desculpa aí. Tudo bem, Breno? Tá tudo certo, tamo junto. Tá dando rolê pela Europa aí, mano? Tá podendo andar aí? Então, quero compartilhar com vocês uma experiência de hoje. Hoje eu tive uma experiência muito forte, muito boa. E eu quero compartilhar essa experiência e também fazer um flashback em relação a uma experiência que eu tive há mais ou menos uns 4 meses atrás, porque o projeto Construindo um Futuro Feliz, ele sempre foi um projeto 100% voluntário. Então, de 4, 5 meses para cá, nós integramos nesse projeto a vertente profissional, né, que é o nosso segmento pela internet, pelo mundo digital. Então hoje nós temos um método que nós trabalhamos com ele pela internet e essa vertente é uma vertente profissional, mas a vertente voluntária ela continua viva e continua ativa no projeto Construindo um Futuro Feliz. Há mais de 15 anos eu venho favorecendo garotos e garotas que sonham se tornar jogador de futebol com o meu conhecimento. E interessante, Marcelinho, seja muito bem-vindo. O interessante é que um pai de um aluno meu me conectou a um empresário, a um grande empresário do futebol mundial na Europa. E aí, eu quero fazer esse paralelo, esse flashback, porque eu quero contar para vocês uma experiência que eu tive hoje. Mas como eu venho dando treinamentos para adolescentes, para jovens, para se prepararem para jogar futebol há mais de 15 anos, esse pai, ele me ligou e ele me conectou a um empresário do futebol europeu. É o futebol mundial, né? Porque se o cara é empresário, ele está ligado ao futebol mundial.
E ele me recomendou para esse empresário porque ele lembrou do meu trabalho há anos atrás. O meu trabalho, junto com a minha equipe, naquela época, favoreceu o filho dele. O que aconteceu aí nesse contexto? Eu gerei valor para o pai e gerei valor para o aluno. Gerei valor para a família daquele pai e daquele aluno. E isso faz com que as pessoas lembrem de nós. Tá certo? O Zé Carlos entrou na live aqui agora, ele é o aniversariante de hoje. E eu quero dar os meus parabéns para esse maninho querido, né? Que Deus possa te abençoar progressivamente na sua vida e na sua trajetória, que você possa transbordar de fato nessa vida, que você possa receber bênçãos sem medidas na sua vida, espirituais e materiais. Eu vou aceitar a visualização aqui do irmão Zé Carlos para a gente poder trocar uma ideia e eu parabenizar ele, galera. Vou botar no contexto aí que eu estava falando. Fala, maninho! E aí? Bom, ele não percebeu que eu aceitei que eu permiti a entrada dele. Então, vamos dar oportunidade para outra. Fala, Kathleen. Seja muito bem-vindo à nossa live, maninha. Então, maninhos, quem quiser participar da live, pode fazer a solicitação que eu vou aceitar, ok? Então, como eu estava falando para vocês, há muitos anos atrás eu dei treinamento para um aluno, e dei treinamento de forma voluntária, e depois de muitos anos, esse pai desse aluno fez amizade com um grande empresário do futebol mundial. E esse empresário, ele precisava de um contato aqui no Brasil para poder fazer uma parceria para encaminhamento de jogadores para a Europa e também para outros lugares no mundo do futebol. Esse pai desse aluno, a primeira pessoa que veio na mente dele foi o Cleiton Braga, idealizador do projeto Construindo o Futuro Feliz. O que ele fez? Ele me ligou na hora. Ele falou, Cleiton, como é que você está? Lembra de mim? É fulano de tal. Eu falei, claro que eu lembro. Grande amigo e tal, trocamos uma ideia. Ele falou assim, pois bem, eu fiz amizade aqui com um empresário de futebol, ele estava me perguntando se eu conhecia alguém conhecedor do futebol que pudesse fazer uma parceria com ele para indicar jogadores. E a primeira pessoa que veio na minha mente, Cleiton, foi você. Por quê? Porque você gerou valor na vida do meu filho naquela época. E o meu filho se tornou um jogador de futebol, principalmente abaixo de Deus, graças a você, ao seu projeto, à sua equipe. Então, eu estou compartilhando com vocês aqui essa experiência, por quê, maninhos? Porque se você ajuda alguém hoje, sem interesse, pode ser que essa pessoa te favoreça de alguma maneira no futuro. Mas mesmo que essa pessoa não venha te favorecer, eu acho que isso dá muito sentido para a vida. Você favorecer as pessoas sem interesse de ganhar nada em troca. É porque você quer fazer o bem mesmo de verdade. É porque você quer compartilhar coisas boas com essa pessoa e favorecer tanto o presente quanto o futuro dela. Então, isso é muito chocante, muito impactante. Por quê? Porque se trata de vidas, se trata de pessoas. Se tem uma coisa que nós aprendemos no decorrer da vida, é amar as pessoas e usar as coisas. Tá certo? Muita gente na minha infância falava comigo que o dinheiro era coisa do demônio, né? Que só era rico quem fazia coisa errada. Eu ouvi isso a minha infância inteira. E eu comecei a desenvolver essa mentalidade de forma equivocada. Quando eu entendi que dinheiro não tem nada a ver com demônio, riqueza não tem nada a ver com coisas erradas. Tem gente que conquistam as coisas de maneira equivocada, de maneira errada, ilícita, mas isso aí é uma coisa pessoal de cada um. Mas o dinheiro, debaixo dos nossos pés, ele traz muito benefício. Ele traz condições da gente poder gerar valor na vida do máximo de pessoas que a gente puder. Tá ok? Irmão Zé Carlos escreveu aí, ó. Paz, maninho. Agradeço, amigão. Deus te abençoe. Tenha um sucesso, cara. Você merece. Todos nós merecemos sucesso nessa vida, maninho. Obrigado pela sua amizade. Nós estamos aqui na Terra para transbordar sobre a vida das pessoas, para poder dominar sobre todas as coisas e para poder ser feliz hoje. Porque hoje é o dia que o Senhor fez. Gente, alguém aí tem alguma pergunta? Que eu vou continuar transbordando sobre esse assunto de gerar valor na vida das pessoas. Quando você gera valor na vida das pessoas, você está gerando valor para você também. Você está plantando coisas boas para você colher coisas boas. Porque se tem uma lei na vida que não passa, que não falha, é a lei da semeadura. Então, é bom que nós entendamos isso e que a gente use o dia de hoje para poder plantar coisas boas. Então, se a gente está vivendo no mundo do futebol, nós temos que plantar coisas boas no mundo do futebol.
Porque quando nós plantamos coisas boas, certamente nós iremos colher coisas boas e maravilhosas. E vocês já repararam que toda vez que você planta uma semente, o resultado dessa semente, ele é muito mais abundante do que simplesmente um resultado só, né? Tem gente que fala que quando você planta uma semente de milho, nasce um pé com 3 ou mais espigas e cada espiga tem 520 milhos. Pois é, essa matemática eu não sei se está precisa, mas certamente a pessoa ela vai colher muito mais daquilo que ela plantou. Então, nós estamos aqui para poder gerar valor na vida das pessoas. Então, se você faz parte do projeto Construindo o Futuro Feliz e você está ansiando por uma oportunidade, né, em ser colocado, em ser inserido no futebol mundial, eu quero declarar para você que o projeto Construindo o Futuro Feliz está aqui para poder te ajudar a gerar essa oportunidade para você. Quem ainda está na live aí, pode apertar 10 vezes o coraçãozinho do Instagram aí. Fala aí. Quem pode apertar? Quem aí está na live pode apertar 10 vezes o coraçãozinho. Faz essa gentileza para mim, vamos dar movimento nessa live. Fala comigo. Então, galera, é isso. O projeto Construindo o Futuro Feliz, ele quer de fato identificar que você tem talento para jogar futebol. O projeto Construindo o Futuro Feliz quer gerar oportunidade para você. Mas isso tem que ser uma parceria, tem que ser unido, porque juntos somos mais fortes. Ah, tem gente na live ainda, tem gente apertando o coração. Então, quando você entende todos esses códigos, essas táticas, essas técnicas que a gente passa para você aqui no projeto Construindo o Futuro Feliz, e quando você começa a colocar isso em prática, você começa a ter resultado na sua vida, tá certo? Eu estou te contando o resultado que eu tive através da minha experiência. Mas você também pode entrar na live aqui agora e compartilhar conosco uma experiência que você já teve, né? Nós temos inúmeras experiências de jogadores famosos que foram ajudados por alguém no passado e que hoje, pelo fato de ter se tornado jogador de futebol profissional, famoso, muito bem remunerado financeiramente, ajudar essas pessoas que lá no passado elas ajudaram essas pessoas. Então, você deve ter alguma experiência como essa, como eu já contei para vocês aqui, experiência com a dona Lena e também com o pai de um aluno, né, que recentemente contactou-me e compartilhou comigo um contato que fez muito bem, está fazendo muito bem para o projeto Construindo um Futuro Feliz. Então, você que faz parte do projeto, né, que sonha em se tornar jogador de futebol, que tem acompanhado o nosso trabalho, você pode ser beneficiado por causa de um benefício que eu causei na vida de um filho e de um pai há anos atrás. Tá vendo como é que transborda? Quando você faz uma coisa boa pela vida do próximo, isso transborda de uma maneira extraordinária. É muito abundante o resultado. Então, quanto mais o bem você fizer, sem ver a quem, mais benefício vai retornar para você. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário. Eu quero que alguém na live hoje se interaja comigo, maninho. Alguém aí tem alguma pergunta para poder fazer? Nessa live de sexta-feira eu quero abrir aqui para você fazer pergunta, para você se interagir conosco. Alguém aí tem pergunta? Fala comigo. Ian Henrique entrou na live. Excepcional noite, maninho. Seja muito bem-vindo. Já chega, já apertando 10 vezes o coraçãozinho na live aí. Tamo junto até depois do fim. Galera, alguém aí tem alguma pergunta para poder fazer? Fala comigo. Um aluno me fez uma pergunta hoje no direct, lá no meu Instagram pessoal, e eu respondi para ele, e depois ele me agradeceu pela resposta, porque eu respondi uma coisa totalmente ao contrário daquilo que ele esperava, né? Porque ele me perguntou, ele me fez uma pergunta, e eu entendo que ele esperava uma resposta que fosse aquela resposta massageadora de ego. Sabe como é que é? Mas a resposta que eu dei para ele foi uma resposta com responsabilidade de quem é pai, de quem entende que nós precisamos da verdade, nós precisamos da sinceridade, mas essa sinceridade ela tem uma maneira certa de falar. Hoje nós temos maturidade para entender isso. E ele me perguntou, professor Cleiton, estou te mandando um vídeo, e eu quero te fazer uma pergunta, porque todas as pessoas ao meu redor falam comigo que eu sou craque, que eu sou talentoso, mas eu não tenho conseguido arrumar uma oportunidade para jogar futebol. Então, eu vou mandar para você um vídeo aí, eu quero que você me dê a sua
a sua visão e a sua ótica sobre o meu potencial. Eu quero que você me diga se eu estou pronto ou se eu não estou pronto para poder jogar no futebol profissional e o que eu preciso modelar, o que eu preciso aperfeiçoar no meu talento. Aí ele me mandou um vídeo. Aí eu assisti o vídeo dele. Depois que eu assisti o vídeo dele, eu demorei mais ou menos 1 hora para responder. Eu fiquei pensando a melhor maneira para poder responder aquele garoto sobre a sua pergunta, sobre a sua indagação. E aí ele me disse, e aí, professor, o senhor tem alguma resposta para mim? Eu falei, pois bem, meu amigo, eu tenho uma resposta para você. Me chama no WhatsApp. Lá no meu WhatsApp pessoal, eu vou fazer uma videochamada com você e a gente vai trocar uma ideia. Eu quero gerar valor na sua vida. Aí quando eu liguei para ele, eu falei com ele assim, fulano, deixa eu te falar uma coisa. Quem são essas pessoas que estão dizendo para você que você é craque? Que você é talentosíssimo para jogar futebol? Aí ele começou a me falar, é meu pai, é minha mãe, é meu tio, os parentes que moram no lote com ele. Eu falei assim, cara, eu acho que os seus parentes, eles estão certos em te elogiar, em te incentivar, mas eu acho que está faltando um pouquinho de tempero nessa questão aí dessa opinião dos seus familiares. Felipe Araújo entrou na live, seja muito bem-vindo, maninho. Tamo junto, primo. Então, você não é um craque de futebol. Pelo menos no vídeo você não conseguiu demonstrar para mim que você é um craque de futebol. Mas você tem talento. Você precisa lapidar esse talento. Então, quando você entender isso e achar que você não sabe de tudo, você vai evoluir e você vai conseguir desenvolver o seu talento e as oportunidades surgirão de forma automática. É isso que a gente tem falado aqui no projeto. Então, quando você desenvolve o seu dom, gerando valor na vida das pessoas, a tendência é você lapidar esse dom, melhorar, aperfeiçoar esse dom e receber coisas que você jamais imaginaria em receber em troca, porque quando você gera valor na vida das pessoas sem interesse pessoal, sem interesse material, automaticamente você será beneficiado de uma forma muito mais além daquilo que você poderia imaginar. Tá certo? Então, há um segredo para que você transborde na vida das pessoas fazendo aquilo que você ama. Né? Quantas vezes eu joguei futebol sem interesse financeiro? Quantas vezes eu joguei futebol simplesmente porque eu sabia que eu ia favorecer aquele clube, aquele time, ou aquele treinador que me convidava para jogar futebol? Hoje mesmo eu tive uma conversa com um treinador meu da antiga, lá da minha infância, nós chamávamos ele de Luxemburgo, é o Lucha. E ele falou comigo, Cleiton, eu estou precisando de um camisa 10 aqui para a próxima temporada de 2020 no nosso time amador, e eu queria saber se eu posso ter o privilégio, olha o que ele falou comigo, de tê-lo como camisa 10 no nosso time. Eu falei, cara, antigamente eu jogava de graça. Hoje nós somos amigos, por quê? Porque eu nunca envolvi dinheiro quando eu estava servindo as pessoas com o meu talento. Porque é uma coisa automática, tá certo? Quando você serve as pessoas com o seu talento voluntariamente, você começa a gerar valor na vida das pessoas, as pessoas vão lembrar de você como o Mauro lembrou de mim hoje. Né? O nosso vulgo Luxemburgo me convidou para poder jogar no time dele ano que vem, e o time dele ano que vem vai disputar um campeonato até interessante no campeonato amador de Contagem. Então, eu quero declarar para vocês o seguinte, esse tema ele é muito importante, ele parece ser aleatório, mas ele pode se tornar uma chave poderosa para você. Por quê? Porque às vezes você está aí em casa parado, desanimado, porque você não está no Cruzeiro, no Atlético, no América, porque você não está no Vila Nova ou num time de futebol de grande expressão, mas pode ser que no seu bairro tenha um time de futebol amador. E nesse time você pode servir as pessoas com o seu talento no futebol de forma voluntária. E aí você vai estar sendo visto. Você estará fazendo parte da vitrine do futebol mundial, porque o futebol amador também faz parte da vitrine do futebol mundial. Nós temos inúmeros casos do futebol mundial que saíram do futebol amador direto para o futebol profissional. Então, você tem que se expor, como nós dissemos na live de quarta-feira passada. Você tem que se colocar na vitrine de alguma maneira. Você é talentoso? Então, vai lá no bairro onde você mora e começa a jogar bola com seus amigos. Tem algum time no futebol de salão, lá na quadra Society? Então, peça para você fazer parte, para você favorecer o time. Quando eles entenderem que você tem talento, eles vão começar a falar.
vão começar a levar a notícia avante. Olha, o Cleiton é muito bom de bola. Cara, chama ele para jogar no seu time, porque ele foi no nosso time e fez muita diferença. Entende? Então é isso. Anderson, seja muito bem-vindo à nossa live, meu querido. Anderson Paulo, seja muito bem-vindo. Então, faça isso, maninhos. Gere valor na vida das pessoas através do seu talento de futebol. Quantas vezes eu já me deparei com pessoas desejando em se tornar jogador de futebol e eu comecei a servi-las, a entregar para elas o conteúdo que eu tenho sobre o mundo do futebol. Você que está chegando na live, aperta 10 vezes o coraçãozinho aí. Dá uma moral para nós. Então, você tem que gerar esse valor na vida das pessoas. Hoje mesmo, eu já alinhei uma nova mentoria. E aí, estou expondo isso aqui na live para vocês. Mas por quê? Porque uma pessoa ela teve iniciativa em me procurar e em me pedir uma parceria, em me solicitar uma mentoria. E aí, quando você se disponibiliza dessa maneira, você gera valor também. Por quê? Porque você será visto. Se você estiver em casa, sem treinar, se você estiver em casa, sem jogar, sem ser visto, dificilmente as pessoas vão recomendar você. Mas quando você começar a procurar as pessoas, né, e gerar valor na vida das pessoas com frases, né, com um bom dia, uma boa tarde, Deus abençoe a sua semana, um forte abraço, depois a gente precisa se encontrar para poder tomar um café, um refrigerante, um gelo, o que você achar melhor, mais conveniente para você no seu encontro. Entende? Então, galera, gere valor na vida das pessoas e as pessoas vão lembrar de você. Tá entendendo? Seja uma pessoa de boas obras. Seja uma pessoa que gere valor para as pessoas fazendo boas obras. Né? Tem uma mulher que é muito conhecida na humanidade, a Madre Teresa de Calcutá. Essa mulher ela é muito famosa na humanidade, ela deixou um legado muito pesado. Porque qual que é a treta, mano? A treta é que ela doou a vida dela para poder servir as pessoas. A maior parte da vida dela foi servindo as pessoas. Quantas pessoas marcam a história da humanidade porque a paixão delas é servir o próximo. Então, nós temos que imprimir esse código no mundo do futebol. Porque no mundo do futebol, a questão financeira e monetária, ela fica muito mais atrativa do que a essência em si do futebol. Qual que é o principal benefício que o futebol causa na vida de uma pessoa? A socialização, a educação, ajuda em tudo. Ajuda na questão da saúde, porque futebol é esporte, e quando você pratica esporte, o seu corpo libera coisas que beneficiam o seu organismo. Então, o futebol, ele gera para você muitos benefícios. E quando você usa o talento para jogar futebol, para poder favorecer as pessoas, olha, não tem nada que pague isso. Não tem preço, tem valor. E o valor disso é imensurável. Tá ok? Maninhos, eu gostaria que vocês, que estão participando da live, que estão ao vivo conosco, fizessem algum tipo de pergunta, para que a gente possa compartilhar com vocês aqui algum conteúdo que vocês às vezes estão em dúvida, em relação ao projeto, em relação ao mundo do futebol. Qual que é a dúvida que você tem? Escreve aí. Fala aí, Anderson, você que entrou na live agora, você quer compartilhar com a gente alguma pergunta, alguma dúvida que você tem? Compartilha com a gente aí, tamo junto. Então, maninhos, é isso. Gere valor na vida das pessoas e você será lembrado. De vez em quando, eu recebo ligações e recebo mensagens, esporadicamente falando, de pessoas do passado, né? Hoje eu também sou músico, então eu já servi várias pessoas com a minha música colocar música no futebol, aí vai ficar uma junção perfeita, porque são as minhas duas paixões, os meus dois hobbies, né? É futebol e música. Eu servi as pessoas antigamente com a minha música e de vez em quando eu recebo mensagens, ligações de pessoas para poder me compartilhar uma oportunidade, ou para poder me dar um presente, ou me convidar para um café ou para um almoço. Por quê? Porque as pessoas vão lembrar de você. Você está gerando valor para elas, elas vão lembrar de você algum dia. Tá certo? Hoje em dia a gente vive num mundo onde as pessoas amam as coisas, né, e usam as pessoas. Muita gente é ferida por causa disso. Por quê? Porque elas se envolvem com as pessoas com um interesse pessoal para poder ter algum tipo de benefício e não se preocupam em construir um relacionamento gerando valor, né? Porque você já viu aquele ditado, né?
Principalmente quando se fala de dinheiro. Pô, muita gente já reclamou, pô, quando eu tinha dinheiro, eu tinha muito amigo. Hoje eu fali, eu sou quebrado, eu não tenho dinheiro, meus amigos sumiram todos. Pois bem, porque a maioria das pessoas, infelizmente, elas amam as coisas e usam as pessoas. Mas esse código, ele tem que ser trocado, invertido. Assim, você não gera oportunidade para você quando você ama as coisas, né? Tem um cara que ele se sente profundamente incomodado porque o carro dele de luxo está rodando numa estrada de terra. Sendo que, às vezes, ele está ali com a esposa, com os filhos, indo para um sítio, indo para um resort, para poder curtir com a família um momento maravilhoso. E, às vezes, ele não vai. Por quê? Porque o carro não pode passar naquele tipo de estrada. Então, tem gente que ama coisas e usa pessoas. Mas nós devemos amar as pessoas e usar as coisas. Que as coisas, pode ser carro de luxo, pode ser casa de luxo, pode ser milhões e milhões na conta, isso tudo tem que estar debaixo dos nossos pés. O que tem que estar no nosso coração é a consciência e a preocupação de que eu devo amar as pessoas. Quando eu amo as pessoas, as coisas perdem o seu valor da maneira que deve ser. As coisas materiais são supérfluas, mas as pessoas são valiosíssimas e elas não têm preço. Tá? Maravilha, gente! O Elton fez uma pergunta, o primeiro que se interagiu com a live hoje com perguntas. Eu quero que vocês façam perguntas, porque a live de sexta-feira é uma live especial, nesse sentido, de interação com vocês que acompanham o nosso trabalho. Você pode pedir para entrar na live, você pode fazer pergunta, então fique à vontade, estamos juntos. O Elton perguntou, por que atletas com pensamento profissional, alguns são considerados como se fossem mala? Seria isso uma forma de jogar o atleta para baixo? Ô, Pelé, então, meu amigo, essa pergunta sua é bacana, porque ela é recorrente no mundo do futebol. Eu, muitas vezes, já fui chamado de mala. Mas quando o cara é chamado de mala, é porque ele tem um estilo, é porque ele tem muita personalidade, ele tem um andado meio mascarado. Então, né, o Neymar é um exemplo atual, né? É um cara cheio de mala. Ele é muito mascarado. Pô, cara, mas se você for ver, velho, se você for ver no contexto, quem mais mete o pau no Neymar é a imprensa, cara. E imprensa, com todo respeito à profissão, tá? Mas, cara, quem vive futebol é quem joga futebol, amigo. Né? Então, assim, o Neymar sabe a dificuldade que ele e a família dele passou para chegar onde ele está. Ele tem os defeitos dele? Pô, também tem, cara. Quem não tem defeito que precisa lapidar, precisa evoluir? Então, as pessoas da imprensa destacam mais o defeito de um cara como o Neymar, né, por achar ele marrento, mascarado, do que, cara, os pontos positivos da vida do cara. Então, quando o cara é chamado de mala, na maioria das vezes é porque ele é mascaradinho, ele é marrento, ele anda todo cheio de estilo, ele veste roupa diferente, colorida. Então, assim, eu não acho que isso pode levar o jogador para baixo, sabe, Wellington? Eu acho que o cara que está na posição do Neymar, ou o cara que tem uma personalidade forte como eu sempre tive, a pessoa que chama ele de mala, é lógico que a gente vai amadurecendo na vida e a gente vai deixando de responder certos tipos de crítica, porque não vale a pena responder. É insignificante, tem crítica que é insignificante. Apesar que eu não acredito que existe crítica construtiva. Para mim isso não existe. Tá certo? Então, assim, eu acredito que existe conselho construtivo. Então, assim, meu amigo, a resposta que eu tenho para te dar é essa, principalmente na várzea. Na várzea, eu costumo dizer que tem muito jogador frustrado, que não conseguiu se profissionalizar e foi para a várzea jogar. E ali ele fica tentando provar para as pessoas que ele é melhor que todo mundo. Entendeu? Ou então, ele está ali na várzea para poder usar como um escape de estresse. Né? Você vê no futebol amador, é muito xingamento, é muita briga, é muito tumulto. A boleirada é muito estressada. Por quê? A maioria é um monte de jogador frustrado. Que, na verdade, o sonho dele era se tornar um jogador de futebol e ele não conseguiu. Aí ele vai descontar isso no adversário do futebol amador. Ele vai chamar você de mala, ou ele vai despertar algum tipo de despeito, de inveja. Então, isso é uma coisa que não deve te colocar para baixo, não pode te colocar para baixo. Por quê? Porque você tem que ter personalidade, confiança em si. E se você realmente não entende que você não prejudica as pessoas, o seu relacionamento com as pessoas, sendo mala, pô,
continue sendo mala, mas dentro de campo. Fora de campo, o mais humilde que nós pudermos ser, é melhor para nós. O mais diplomático que nós pudermos ser, é melhor para nós. Eu costumo dizer o seguinte, diante do inimigo, eu sou leão. Agora, diante dos meus amigos, eu sou cordeirinho. Agora, mas se um amigo meu virar leão, eu viro leão. Tá entendendo? Tem um livro que se chama Antifrágil. Eu quero recomendar esse livro para você. Esse livro, ele ensina isso. Você tratar os iguais como iguais e os desiguais como desiguais. É lógico que o ser humano, ele é uma pessoa que é valiosíssima, não tem preço. O ser humano é precioso e ele deve ser respeitado. Ele deve ser amado, porque o próprio mandamento, né, número 2, diz que nós devemos amar o próximo como nós mesmos. Mas tem gente que confunde amor com tapinha nas costas, com lisonjas, com encher o ego. Entendeu, Wellington? Se a resposta foi conveniente para você, aperta 10 vezes o coração aí para nós aí. O Kinner está chegando na live. Seja muito bem-vindo, Kinner. O Kinner é pai de um dos melhores atacantes de Minas Gerais. O Pedro joga muito e vai jogar em alto nível no futebol profissional. Tamo junto até depois do fim, meu camarada. Tem jeito ainda, nós vamos dar um jeito nesse negócio, porque juntos somos mais fortes. Já chega na live apertando 10 vezes o coração aí, Kinner. Se você tiver alguma pergunta também, Maninho, pode mandar aqui alguma dúvida sobre o projeto, alguma dúvida que você tem sobre o mundo do futebol, porque o tema hoje é um tema extremamente valioso. É um tema que a gente está compartilhando aqui sobre a questão de geração de valor na vida das pessoas. Inclusive tem um canal no YouTube que se chama Geração de Valor. Por quê? Porque os caras entenderam o código. Sabe um cara sempre teve o sonho de se tornar um dono de uma multinacional. Ele sempre teve o sonho de ser patrão, de ser dono de uma empresa multinacional. Aí o que ele fez? Ele foi buscar conhecimento, ele foi buscar conselhos de quem era rico, de quem tinha grandes empresas. E o conselho final que ele chegou, o conteúdo final que ele chegou foi o seguinte: vai trabalhar de graça para um patrão que você gostaria de ser como ele. Presta serviço para ele de graça e aprende tudo que você puder aprender com ele. Depois você vai e abre a sua empresa. E esse garoto, ele fez isso. Ele bateu na porta de um grande empresário durante vários meses, até que ele importunou tanto esse empresário que esse empresário contratou ele. Contratou ele sem salário. Então, já que você quer trabalhar para mim, então você vai trabalhar sem salário. Não, mas eu não quero salário mesmo, não. Eu quero aprender o que o senhor sabe. Eu vou ficar aqui na sua empresa fazendo o que o senhor pedir para mim fazer, mas eu quero que o senhor me ensine o que o senhor sabe, para poder administrar essa empresa. O que aconteceu? Esse garoto ficou durante 6 meses nessa empresa, aprendendo e absorvendo tudo que ele conseguia com aquele patrão. Hoje, ele tem uma empresa que fatura R$1 milhão por dia, já tem 3 anos consecutivos. Então é assim que funciona. Você tem que gerar valor na vida das pessoas. E muitas vezes, maninho, você vai ter que jogar de graça. Muitas vezes você que joga futebol, você vai ter que se oferecer para algum clube. Você vai ter que bater na porta das pessoas. Você vai ter que sair da zona de conforto. Não vai ter que ficar esperando um empresário te ligar. Porque você é bom, porque você é talentoso, que as pessoas vão te ligar. Se você não gerar valor, as pessoas não te ligarão. Então, para a gente poder caminhar para a reta final dessa live de hoje, eu quero que você entenda que você precisa gerar valor na vida das pessoas, tá? Plante o máximo que você puder. Se você quer colher 100 por 1, planta 100 por 1. Se você quer colher 60 por 1, plante 60 por 1. Se você quer colher 30 por 1, plante 30 por 1. Tá entendendo? Então, hoje, eu tenho uma meta, eu tenho um planejamento para a minha vida e para a minha carreira no mundo do futebol. A minha carreira no mundo do futebol hoje não é dentro de campo, no sentido profissional. A minha carreira no campo de futebol hoje é como treinador de atletas em potencial. Essa é a minha profissão hoje no mundo do futebol. Eu sou um treinador de jogadores. Eu preparo o jogador para ficar na ponta dos cascos e ser direcionado para algum clube de futebol empresário. Eu tenho uma meta hoje. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou gerando valor na vida de algumas pessoas que eu gostaria de aprender alguma coisa com elas. Que eu gostaria de fazer algum tipo de parceria com elas. E é isso que eu estou colocando em prática. E eu já estou vendo algum tipo de resultado. Então, quando você coloca à disposição das pessoas que você quer uma parceria, ou que você quer aprender alguma coisa, você começa a gerar valor
e essa pessoa começa a lembrar de você. E quando ela precisar de uma pessoa com a sua característica, a primeira pessoa que vai vir à mente dela é você. Então, quando um camarada aí, que eu tenho gerado valor com ele, né, que eu tenho desenvolvido um relacionamento com ele, precisar de um treinador que prepare o jogador individualmente para aumentar o seu nível de alta capacidade, a primeira pessoa que vai lembrar sou eu. Porque eu, particularmente, eu não gosto de trabalhar muito coletivamente para treinamento. Eu gosto de trabalhar individualmente. Porque eu sei que aí a gente vai acelerar o resultado e a gente vai ter um resultado muito mais profundo. Porque a gente vai desenvolver um relacionamento com aquele atleta. E a gente vai fazer aquele atleta entender que ele é o foco daquele treinamento. É específico para ele aquele treinamento. Então, cada aluno é gerado uma maneira diferente de treinamento. Por quê? Porque cada aluno tem uma personalidade. Cada aluno tem um gene. E quando você começa a dar treinamento para um garoto, individualmente, você começa a entender quais são as características de gene dele. Aí que está o segredo. Eu estou passando um código aqui agora para quem é treinador de futebol. Eu aprendi isso aonde não se aprende em escolinha de futebol. Eu aprendi isso aonde não se estuda nas faculdades de educação física. Quando você treina individualmente um atleta, todo dia, de manhã e de tarde, você começa a desenvolver um relacionamento com aquele atleta. Aí você começa a fazer ele entender que ele é o foco. Ele é a pedra principal daquele conteúdo. É ele que está em destaque, é ele que vai ser promovido, é ele que vai ser favorecido. E ele começa a aumentar a sua autoestima, ele começa a pegar e adquirir segurança com esse treinador. Quando ele é colocado dentro de campo, que ele olha para o lado de fora, ou que ele olha, ou que ele entende que aquele treinador está vendo ele, ele vai conseguir imprimir 100% do seu potencial. E ele vai se tornar um jogador nível 10. Então, eu estou passando para vocês aqui coisas da mentoria, que eu não costumo passar, inclusive nem nas lives eu costumo passar. Mas hoje, quando um treinador ele entende que aquele cara é o craque do time, você pode reparar. A maioria dos treinadores, o treinador que não faz isso, ele perde o elenco, ele perde o grupo. Todo treinador que sabe desse código que eu estou passando para vocês aqui, que começa a desenvolver um relacionamento com o craque do time, o time joga para ele, o time joga para o treinador. Isso aconteceu lá no Barcelona, quando o Pepe Guardiola era treinador. Isso aconteceu no Barcelona, quando o Raika era treinador. Ele desenvolvia um relacionamento pessoal com o Ronaldinho Gaúcho. Aí, a voz de comando dentro de campo é o Raika ou o Ronaldinho Gaúcho? Nunca foi o treinador. É bom que vocês entendam isso, vocês que jogam futebol. Dentro de campo, quem manda na parada é o craque do time. Porque os caras respeitam ele e ouvem o que ele fala. E às vezes, o craque do time não fala. Às vezes ele orquestra o time sem falar uma palavra, mas fazendo a coisa acontecer dentro de campo. Então, quando o treinador está alinhado com o craque do time, o time joga para ele, sangra por ele, como os jogadores do Flamengo sangraram para o Jorge Jesus. Se chegar outro treinador no Flamengo e não fizer o que o Jorge Jesus fez, que o Jorge Jesus sabe do código. Esse código parece que ele demorou a imprimir ele, ou então parece que ele descobriu agora, na velhice. Porque ele nunca foi tão campeão em nenhum outro lugar quanto ele foi no Flamengo. Então, tem gente que descobre esse código mais rápido, sabe como é que é? E tem gente que demora um pouco mais. Mas ainda está em tempo de você descobrir. Nós estamos juntos, nós estamos partindo para o final dessa live. E eu estou muito satisfeito de ter você aqui na nossa live. Se tiver uma pessoa aqui na live comigo, eu estou feliz. Existe contentamento porque eu estou compartilhando um conteúdo precioso para você. Eu tenho certeza que se você anotar, ou se você absorver e colocar em prática todo esse conteúdo, você pegar aí dentro dessa live, aí você vai pegar muita coisa que se você colocar em prática, você terá resultado na sua carreira como jogador de futebol e até depois do fim da sua carreira como jogador de futebol. Então, toda quarta-feira, toda sexta-feira, nós temos live do projeto Construindo um Futuro Feliz às 19 horas. Você que faz parte do projeto, eu quero te agradecer do fundo do meu coração. Gratidão, maninho, pela sua parceria, por estar acompanhando o nosso projeto, porque nós sabemos que nós estamos gerando valor na sua vida, e eu tenho certeza absoluta que nós teremos resultados incríveis em 2020, em 2021, e até quando Deus permitir, porque o amanhã está nas mãos dele,
mas o hoje nós estamos fazendo com excelência. Então, um forte abraço a todos. Essa live vai ser gravada no IGTV. Quem não viu, pode compartilhar com a galera para depois acompanhar o IGTV. Vai também ser salva também no nosso canal do YouTube. Segue a gente lá no YouTube, galera.